Olá, bem-vindos ao canal Dermatologia com Propósito. Eu tô muito feliz. Hoje é o primeiro dia, o primeiro vídeo do nosso canal. Eu sou a doutora Ana Raia, eu sou dermatologista, tricologista e aqui nesse canal eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória com a Palavra de Deus. Como foi que eu conheci a Palavra de Deus, que por sinal foi lá na Faculdade de Medicina. Eu vou compartilhar também alguns testemunhos depois na minha caminhada de fé no meu relacionamento com Jesus. E eu espero que esses testemunhos, que cada palavra gere fé no seu coração, gere sede pela palavra de Deus e muita esperança. Então, vamos lá. Eu cresci numa família que se dizia cristã, meus pais, meus irmãos, a gente ia na missa de vez em quando, mas a gente não conhecia o que estava escrito na palavra de Deus. E na faculdade, alguns fatores me levaram realmente a buscar conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus. O que está escrito lá? O que diz respeito à morte? Então, na faculdade de medicina, alguns fatores realmente foram fundamentais para que eu buscasse conhecer o que estava escrito na palavra de Deus e conhecer um pouco mais desse Deus que eu até dizia acreditar como cristã. O primeiro fator muito importante foi o corpo humano. O corpo humano é sensacional. É sobrenatural, eu digo. Tivemos matérias no primeiro ano já de faculdade que me chamaram muita atenção. Histologia era uma matéria que a gente via, a gente observava e estudava cada célula no microscópio, a estrutura de cada órgão, e é tudo muito específico, muito particular, e realmente me chamou muita atenção. A fisiologia, que eu vi que no corpo humano é tudo muito interligado, um hormônio é liberado, uma cascata de sinalização, realmente bem detalhado e muito perfeito, uma perfeição fora do normal. E realmente eu pensava a respeito desse Deus que criou esse corpo humano tão sobrenatural. Agora, um pouquinho mais para frente, quando eu comecei a frequentar um pouco mais o hospital, ali as minhas estruturas foram um pouco abaladas porque eu entrei em contato com a morte. Isso era realmente um desafio. Eu creio que não tem ninguém que, ao se deparar com a morte, não se questione, não viva um momento difícil realmente. Era um desafio no hospital dar essa notícia aos entes queridos de que um paciente foi a óbito. Então, realmente era algo que me gerava uma angústia, uma desesperança, e junto com outro fator, que era a falta de controle. A gente gosta de ter o controle nas mãos, de ter tudo sob controle. E lá no hospital não era bem assim. Tinham pacientes que a princípio eram pacientes que não estavam em estado graves e que a gente seguia os protocolos, e esse paciente não evoluía muito bem como deveria e muitos iam a óbito. E tinham pacientes em estado graves. Eu lembro de um que ele levou um tiro e era uma bala que explodia. Ele ficou em estado bem grave, ele ficou sem a parede abdominal. Foram meses de recuperação e ele evoluiu bem. Então, a gente realmente não tem o controle nas mãos. E isso realmente me gerava uma angústia, um medo até, porque a gente não pode controlar as coisas. E um paciente em específico, quando eu estava no pronto atendimento da cirurgia, eu acompanhei mais de perto, e era um paciente com a idade do meu pai. E naquele dia eu imaginei que podia acontecer algo com o meu pai e eu ter de enfrentar esse momento tão difícil. Naquele dia eu chorei escondidinho, logo eu voltei aos atendimentos, mas então eu busquei conhecer mais a palavra de Deus. Eu e o meu esposo, na época era meu namorado, a gente começou um estudo bíblico. E ali nos apresentaram algumas histórias
Algumas até eu já tinha escutado algo a respeito, mas eu nunca tinha eu mesmo lido, e eu gosto de ler, de ver a história e pensar a respeito dela, e era a história de Adão e Eva. Era a história de que Adão e Eva desobedeceram a Deus e eles pecaram, e porque um pecou, todos pecaram, é um versículo da Bíblia, o pecado entrou na raça humana. Mas ainda assim eu questionava por que Deus, sendo tão poderoso, que criou esse corpo humano, que eu acho sobrenatural, por que ele não resolveu tudo isso de uma outra maneira, sendo que é tão difícil assistir aqueles filmes da morte de Jesus? E por que tinha que ser com morte? Por que Jesus morreu na cruz? Que eu já tinha escutado isso, porque Jesus morreu na cruz por nós. Mas por quê? E tá lá na Bíblia o versículo que fala o preço a ser pago. O salário do pecado é a morte. Então essa é a condenação. Era o preço altíssimo que Deus tinha que pagar no nosso lugar para poder nos salvar dessa condenação, nos libertar, nos livrar dessa condenação. Então eu comecei a entender um pouquinho do porquê, do bem e do mal. Eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, e isso para mim era bem palpável. Nos filmes você vê o bem e o mal. Hoje eu falo para as crianças, até no desenho da minha menorzinha, tem o bem e o mal. Então eu comecei a entender algumas coisas e vi que a Bíblia fazia sentido. Tudo estava fazendo bastante sentido para mim. E a melhor parte veio em seguida, porque Jesus morreu na cruz, ele morreu para pagar o preço da morte pelos nossos pecados. Mas ele não pecou. Então ele ressuscitou no terceiro dia. E tem um versículo que eu amo muito, que eu guardo no meu coração, que é: ainda que morra, viverá. Então tudo isso começou a me trazer esperança. Eu comecei a ter bastante esperança no meu coração em meio a esse cenário de morte, de falta de controle, e realmente eu guardei essas mensagens, eu acreditei nessa palavra e continuei os meus estudos, o estudo, a leitura da palavra de Deus. Tudo para mim foi fazendo muito sentido. E eu fui então fazendo os meus pedidos de oração, me relacionando com esse Deus, e assim novos testemunhos eu pude vivenciar com esse Deus. Testemunhos esses que eu vou estar compartilhando com vocês, testemunhos na minha profissão, muitos testemunhos até onde eu estou hoje. Na minha profissão, na área de dermatologia, testemunhos sobre esse canal, testemunhos que eu creio que são chaves para que você receba e também aplique na sua casa, ensinando, educando seus filhos no casamento. Então, são vários testemunhos práticos e na maioria, sim, são curtinhos, para que gerem fé no seu coração, tragam também esperança, como toda essa história de Jesus por nós em meio à morte, e que também abençoe você e a sua casa. Então, se você gostou desse canal, se inscreva e compartilhe essas mensagens de esperança, de fé, com aqueles que você ama, com aqueles que você quer que conheçam um pouco mais da palavra de Deus e de testemunhos com esse Deus que é um Deus de relacionamento, que é um Deus vivo, que cuida de nós. Fiquem com Deus, que Deus abençoe você e a sua casa.